Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou o professor William Costa e eu estou aqui para te ajudar a entender todos os fenômenos de física de hoje. Nossa aula de hoje é aula de física. Bom, nós estamos na aula de número 19, física, e eu já deixo uma perguntinha aí para vocês. Como as cargas elétricas interagem? Você sabe como? Hoje nós vamos entender força elétrica, campo elétrico, carga elétrica e muito mais nessa viagem que eu quero fazer com vocês. Falando em viagem, nós estamos aqui presenciando aqui na nossa nave espacial fenômenos elétricos que são comuns e sempre impressionaram a humanidade, como por exemplo os raios. Raios e trovões nós sempre atribuímos a deuses, criaturas misteriosas que poderiam explicar isso. Ou mesmo a aurora boreal, como você está vendo. A aurora boreal é esse fenômeno quando as cargas elétricas atingem a nossa atmosfera, não é verdade? Atingem ali o nosso campo magnético e produzem esse fenômeno que é lindo, não é? Também atribuído a deuses, certo? Por quê? Porque o ser humano não conseguia explicar. Mas conseguindo explicar, o ser humano aprimorou ainda mais e conseguiu dominar a eletricidade, de modo que através desses linhões aí de energia elétrica, ele transfere energia elétrica de um ponto até a sua casa, que permite você assistir aí a nossa aula do Contraturno Digital, não é verdade? Para entender ainda mais, nós vamos iniciar a nossa viagem. E nós iniciamos aqui nossa viagem, olha, entendendo que o que esses fenômenos têm em comum? Eles têm em comum o átomo. O átomo, ele é composto por um próton e um nêutron ali no núcleo e um elétron girando pela eletrosfera, tá certo? Esses elétrons, eles vão inclusive marcar quando eu tenho um corpo condutor ou um corpo isolante. Eu tenho um condutor quando esses elétrons aí que ficam girando na eletrosfera ficam fracamente ligados a esse núcleo, de modo que eles podem se movimentar, formando o que a gente conhece como condutores. Mas ainda mais, essas partículas elas têm propriedades elétricas. Que propriedades são essas? Vamos ver, olha, o nêutron. O nêutron, ele não possui carga elétrica, tá certo? Não possui carga elétrica. Tá aí o nêutron aparecendo pra gente. O próton, ele já possui carga elétrica. Essa carga elétrica é positiva. E os elétrons também possuem carga elétrica e a carga elétrica é negativa. Então nós vamos sintetizar todas as informações que nós vimos agora. Nós vamos sintetizar as propriedades elétricas de cada partícula. A primeira partícula, olha, partícula e carga elétrica nós estamos associando aí. A primeira partícula são os prótons. Os prótons possuem carga elétrica positiva, tá certo? Na sequência nós temos os elétrons que possuem carga elétrica negativa. E por último nós temos os nêutrons que não possuem carga elétrica. Olha só, essa carga elétrica ela tem um valor. Esse valor é chamado de carga elementar. E está aí, olha, o valor para vocês. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Beleza? Bom, mas nós precisamos entender ainda como os corpos ficam eletrizados, né? Os corpos ficam eletrizados a partir da ausência ou da presença dessas partículas que são menores, né? Das partículas subatômicas. Então veja só. Na situação que nós temos aí o átomo de hélio, nós temos 2 elétrons na eletrosfera e 2 prótons lá no núcleo. Nós temos o mesmo número de prótons e elétrons. Então, nós vamos dizer que o corpo está eletricamente neutro. Mas vamos eletrizar esse corpo. Vamos lá. Nós vamos perder um elétron. Perdendo um elétron, nós temos falta de elétron. Se tem falta de elétron, eu tenho excesso de carga positiva. Então, o corpo está eletrizado positivamente. Mas também nós temos uma outra situação, não é? Quando o corpo está eletrizado negativamente. O corpo está eletrizado negativamente quando ele ganha um elétron. Então nós temos agora, olha, a situação em que eu tenho 3 elétrons e 2 prótons. Temos um excesso de carga negativa, nós temos excesso de elétrons, tá certo? Tendo excesso de elétrons, o corpo está eletrizado negativamente. Nós vamos sintetizar de novo essas informações. Aonde? Numa tabelinha para você. Bom, aqui na nossa tabelinha nós já temos outra coisa associada. Nós temos o corpo e a explicação de como esse corpo ficou eletrizado ou neutro. Inicialmente nós temos, olha, ele é eletricamente neutro. Ele está eletricamente neutro quando o número de elétrons é igual ao número de prótons. Ele está eletrizado quando o número de elétrons é diferente do número de prótons, tá certo? Ele fica positivamente eletrizado, que é a nossa terceira linha aí, olha,
quando o número de elétrons é menor que o número de prótons. E ele fica negativamente eletrizado quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, tá certo? Bom, mas falta também entender como é que esses corpos ficam, qual é a quantidade de carga elétrica que eu tenho nesses corpos. Veja só, a quantidade de carga elétrica nós vamos utilizar um princípio chamado princípio de quantização da carga elétrica. Esse princípio de quantização da carga elétrica é o seguinte: o elétron, eu posso contar quantos tem em um corpo, não é? Eu digo que tem 1, 2, 3 elétrons. Então, a carga elétrica desse corpo vai ser um múltiplo da carga do elétron, que é exatamente o princípio de quantização da carga elétrica. Olha, esse Q representa a quantidade de carga elétrica, o N representa o número de elétrons em excesso ou em falta. Quando eu tenho excesso, eu tenho o corpo eletrizado negativamente. Quando eu tenho a falta, eu tenho o corpo eletrizado positivamente. E isso daí está multiplicando a carga elementar. A carga elementar nós já vimos que tem um valor, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Bom, então é isso aí que nós tínhamos desse detalhe. Continuando a nossa viagem aqui, nós vamos entender agora o que é o campo elétrico. Olha só, imagine que eu tome uma carga elétrica, tá certo? Essa carga elétrica, ela modifica a região em torno dela. Então, vamos ver de que forma se modifica essa região? Olha só, nós temos aí uma aura energética aí, e eu quero que você imagine que bem no centro dessa aura energética existe ali uma carga elétrica, tá certo? Essa carga elétrica, ela está modificando a região em torno dela. Está aí a região modificada por essa carga elétrica. Essa região modificada nós vamos chamar de campo elétrico, beleza? Só que veja bem, olha, imagine que eu tome um ponto aí desse campo elétrico e eu quero determinar a intensidade, a direção e o sentido do meu vetor campo elétrico. E aí o que é que eu vou fazer? Vamos ver como é que fica aí a intensidade, a direção e o sentido do meu vetor campo elétrico quando eu tomo um ponto ali do campo elétrico. Primeiro a intensidade, olha. Intensidade é um número mais uma unidade. Então nós vamos utilizar essa equação que você está vendo aí, olha. Campo elétrico, que é a letra E, é igual a K0, que é a nossa constante eletrostática do vácuo, que tem um valor, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga elétrica geradora de campo elétrico, sobre a distância ao quadrado. Que distância é essa? Da carga, que está lá no centro do nosso campo elétrico, até um ponto, tá certo? Esse ponto aí, nós temos uma distância. Você calcula a distância e você tem a intensidade do campo elétrico, beleza? Nós temos também a direção. A direção, como nós podemos ver, ela é a mesma da reta que liga a carga elétrica ao ponto P. Essa direção, você vai responder o seguinte: pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal, tá certo? Ou uma definição mais matemática, é o ângulo que o vetor forma com o eixo x, beleza? Nós temos o sentido também, olha. Para o sentido, nós podemos ter ele como divergente ou convergente, como você está vendo aí, olha. Nós traçamos uma reta e aí a direção aí ficou diagonal e nós prolongamos o nosso vetor, que é divergente, tá certo? Esse sentido, ele pode ser divergente ou convergente, como nós vimos, olha. Sentido, carga elétrica positiva, divergente, não aponta para a carga elétrica. Veja que o vetor sai da carga elétrica positiva. Então, se a carga geradora for positiva, você não vai posicionar o vetor apontando para a carga, é para fora da carga, beleza? O sentido também pode ser convergente, quando eu tenho uma carga elétrica negativa, tá certo? No caso, carga elétrica negativa, nós temos convergente, ou seja, aponta para a carga elétrica. Que carga elétrica é essa? A carga elétrica geradora. Então, para você determinar o campo elétrico, o vetor campo elétrico, você precisa dessas três, tá certo? Dessas três propriedades. Mas não é só isso. Imagine que agora você pegue, ali naquele ponto que nós pegamos, olha, do campo elétrico, e você coloque uma carga de prova, olha. Está ali a carguinha de prova, o Qzinho. Essa carga elétrica, ela vai interagir com a outra. Ou seja, o que permite a interação entre as cargas elétricas é exatamente o campo elétrico, tá certo? Então, essa carguinha começa a interagir, de modo que existe entre a carga geradora e a carga de prova uma força elétrica. E como é que eu vou calcular essa força elétrica? Olha só,
Nós vamos calcular essa força elétrica assim, olha, de novo, intensidade, direção e sentido. Na intensidade, nós temos aí F é igual ao módulo da carga de prova, tá certo? A carga de prova vai ser essa letra Q minúscula, vezes a intensidade do campo elétrico, que é Newton por Coulomb. Então tá aí, para calcular a força, carga de prova, vezes o campo elétrico, beleza? Direção. Força elétrica e campo elétrico possuem a mesma direção. De novo, só para relembrar, direção é horizontal, vertical, diagonal, beleza? Então, direção, força e campo possuem a mesma direção. Se a força for horizontal, o campo vai ser horizontal também. E nós temos o sentido, não é? O sentido já vai depender do sinal da minha carga de prova. Olha só, nós temos aí, olha, quando a carga de prova for positiva, nós vamos ver que força elétrica e campo elétrico possuem o mesmo sentido. Já quando a nossa carga de prova for negativa, nós vamos ver que força e campo possuem sentidos contrários, beleza? Então, é assim que você calcula a força elétrica lá naquela carguinha de prova posicionada no campo. Olha só, nós temos aí, olha, quando eu tenho a carga fonte é uma carga positiva e a carga de prova é uma carga positiva. Nós temos lá que os dois apontam para o mesmo sentido. Beleza? Então, era isso. Mas, professor, de que maneira eu posso representar ainda melhor o meu campo elétrico? Através dessas linhas que são conhecidas como linhas de força, tá certo? As linhas de força são linhas tangentes ao nosso vetor campo elétrico e eles indicam a direção e o sentido do campo elétrico. Então, veja só, no nosso exemplo aí, ó, nós temos as linhas de força saindo da carga positiva e indo para a carga negativa, não é verdade? Por quê? Porque as linhas de força elas saem da carga positiva e elas entram na carga negativa, exatamente como a gente aprendeu lá no conceito de convergente e divergente. Não é isso? Era isso que a gente tinha hoje para vocês e nós vamos agora aplicar tudo que nós vimos no nosso Aplicando. Para o nosso Aplicando, eu trouxe uma questãozinha aí para vocês. Olha só a questão. Nós temos aí questão CMEAN 2021, feita aqui por nós mesmos. Uma carga elétrica geradora Q, igual a 10 elevado a menos 6 Coulomb, produz um campo elétrico num determinado ponto P do espaço, distante 10 centímetros da carga elétrica, conforme a figura. Tá aí a figurinha, olha, eu tenho uma carga geradora e eu tenho um ponto P. Nós temos uma distância entre essa carga e o ponto. Lembra lá, olha, esse ponto está dentro da região modificada por essa carga, tá certo? Bom, na sequência eu pergunto, olha, a alternativa que indica a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico, respectivamente, produzido no ponto P, tá certo? Então, quero saber intensidade, direção e sentido do vetor campo elétrico. E aqui estão as nossas alternativas, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vamos ver qual é dessas alternativas. Olha só, direto, de cara, nós já vamos dizer para você qual é a resposta. A resposta é letra A. Mas como nós encontramos essa resposta? Bom, inicialmente vamos retirar os dados aí da nossa questão. Nós temos aí, olha, a carga geradora, que é 10 elevado a menos 6, e a distância é 10 centímetros, só que eu não posso substituir em centímetros. O que eu tenho que fazer? Transformar para metros. Como é que transforma de centímetros para metro? Eu divido por 100. Quando eu divido por 100, 10 dividido por 100, 0,1. E eu vou colocar em notação científica. 0,1 é 10 elevado a menos 1 metro. Beleza. Continuando aí, olha. Para resolver, nós vimos duas equações, mas eu não posso usar as duas, só tenho que usar uma. Como eu tenho uma carga geradora, de cara, eu lhe digo que é a equação do campo elétrico produzido por uma carga geradora Qzão. Então tá aí, ó. E é igual a K0 sobre carga sobre distância ao quadrado. Vamos substituir, olha. 9 vezes 10 a nona, 10 a sexta e 10 elevado a menos 1 ao quadrado, tá certo? Primeiro passo, nós vamos resolver esse 10 a menos 1 elevado ao quadrado, que está em vermelho aí na primeira linha, olha. Quando eu resolvo esse 10 elevado a menos 1 é potência de potência. Repete a base, que é o 10, e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Beleza, agora nós vamos resolver o que está grifado de verde aí, ó. 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 9 mais menos 6 vai dar 3.
Então, eu tenho 9 vezes 10 elevado à terceira sobre 10 elevado a menos 2. Eu vou repetir o 9 e fazer a divisão aí de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes, o nosso resultado é 9 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Beleza? Bom, mas falta ainda a direção e o sentido. Para a direção e o sentido, nós temos aqui, olha, a carga vai ser traçada uma linha até o ponto P. Essa linha é horizontal, então o nosso vetor também vai ser horizontal. O sentido, lembra, a carga é positiva, então o vetor não pode apontar para a carga, ele vai apontar para fora da carga. Então o sentido é divergente. Está aí, olha, ficou para a direita. Então a intensidade, 9 vezes 10 elevado à quinta, a direção é horizontal e o sentido é para a direita, por isso que deu a assertiva que nós indicamos, tá certo? E agora nós vamos para as nossas considerações finais. Bom, nas nossas considerações finais, vamos ver o que tem que ficar de importante aí na sua mente. Primeiro, o conceito de carga elétrica, não é? Lembra, carga elétrica depende ali da constituição da matéria, especificamente dos prótons e dos elétrons, certo? Nós vimos também o campo elétrico, que é uma região que é modificada pela presença de uma carga elétrica, beleza? Essa carga elétrica nós chamamos de carga elétrica geradora. E por último, nós vimos as linhas de força. Nas linhas de força, são linhas tangentes ao vetor campo elétrico. Bom, então era isso que nós tínhamos aí para vocês, pessoal. E eu me despeço aqui de mais essa aula do Contraturno Digital. Tchau, pessoal!